acho que quando eu comecei por uma curiosidade, assim, não só uma curiosidade de, como é que é usar um salto ou botar um vestido, mas uma curiosidade do, tipo, pra onde isso pode ir, sabe? Começar a montar só porque eu achava bonito. E aí você vai, tipo, vivendo à noite, entrando, tipo, nesse mundo de balada e tal. Antes de Charlotte existir, existia um palhaço chamado Pisco-Lisco. Então eu era um palhaço um pouco hiperativo, um pouco, né, desorientado. E aí, quando eu comecei a repensar o meu palhaço, assim, que a gente estava fazendo, e aí começou a surgir essas coisas de drag na minha vida, foi exatamente o momento de falar, tipo, esse palhaço vai se converter numa outra figura, sabe? Foi numa festa, numa casa noturna em Belo Horizonte, chamava Onboard. E quando eu cheguei lá, tinha uma drag queen na porta. Fazendo portaria, sabe? Recebendo todo mundo. E quando eu vi aquela drag, que cabelão gigante, colorida, isso me chamou muita atenção. E aí eu sempre fui envolvido com arte, eu sempre fiz teatro, eu sempre fiz dança, eu sempre fui uma criança que sempre mexia muito com isso. Então eu achei muito maravilhoso aquilo ali. Eu fiz amizade com outras drags daqui de BH, e aí às vezes elas iam montar, falava, deixa eu ir pra sua casa pra eu estiver montando e tal. Aí eu ia, ficava vendo, sabe, tipo, muito admirado, tipo, esperando meu dia chegar. Eu descobri a arte drag aos 17 anos de idade, que eu fui a primeira vez ao Miss Brasil em Juiz de Fora. É um convite de um amigo, eu não conhecia, só já tinha visto na televisão no Silvio Santos, né? Que passava no programa do Silvio Santos no sábado, mas era muito distante de mim. E eu fui a Juiz de Fora e vi uma drag se montar na minha frente, na casa que eu estava. Quando eu vi ela fazer aquilo, eu falei, eu quero ser assim. Me deu esse start, eu quero ser assim. Que eu consigo ser duas pessoas em uma só. Primeira vez que eu me montei, eu tava de intercâmbio. Eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras, saudades de uma mãe, por favor. E aí eu fui pra França, e aí lá eu ia ter uma apresentação de RuPaul, assim, do Battle of the Seasons, e aí eu fui, tipo, louca, falei, eu vou montada, vou fazer isso, vou fazer acontecer. E aí eu costurei minha roupa, pedi ajuda pra minha professora de costura, costurei uma roupa e fui. E aí nessa época, tipo assim, não tinha peruca, tinha nada, comprei uns cílios do mais bobinho que tinha e fui. Eu ia pra uma festa de um amigo e aí o tema da festa era peruca, tipo, todo mundo tinha que ir de peruca. Eu falei, já que eu vou ter que ir de peruca, eu quero montar. Aí eu arrumei todas as coisas, tipo, das minhas amigas, tipo, sapato. E eu calço 42, eu lembro que eu usei um sapato 39, que apertou meu pé a noite inteira, Deus sabe que eu sofri aquele dia. E montei e fui, sabe? E foi nesse dia que eu decidi, de fato, foi eu montar. Uou! Chocada! E eu sempre quis ser uma coisa meio engraçada, mas fofa e simpática. Ai, obrigada, minha simpatia. Aí, o que aconteceu? Eu fui e me montei, e aí eu cheguei no nome Charlotte, que é o nome de um doce francês, que é doce e é bom de comer.
né, marca registrando aí, né, na passiva. O quê? Não, não tô falando nada disso. Mas vamos voltar ao assunto. Aí eu sou formado em design, e aí eu falei, eu preciso de uma coisa que remeta a isso. E aí um dia eu tava trabalhando, eu trabalhava no estúdio Lampejo, e aí eu fui preencher um negócio, aí meu chefe, põe Lorem Ipsum. Aí eu fiquei pensando, gente, Lorem Ipsum é a melhor coisa, porque é um texto vazio, que quando você não sabe o que você põe o quê? Lorem Ipsum. Aí eu não sabia que eu botava de sobrenome, fiz o quê? Lorem Ipsum. Botei Lorem Ipsum. E aí foi maravilhoso. Aí a partir disso é um tipo de piada que só o designer ele entende, né? Não funciona, mas a gente tenta. Mas eu falei, vou escolher um nome. Aí eu simplesmente fui ao Google bem prática e digitei assim, nomes com K. Porque eu queria um nome com K. Aí eu comecei a olhar os significados dos nomes que eu gostava. Eu ia abrindo e olhando. E eu vi esse nome Kyla e eu gostei. Eu falei, gostei desse nome. Aí significa... Aí, era uma época que eu tava muito depressiva, sabe? E pensar em montar era uma coisa que me empolgava muito. Aí... Kyla significa a que gosta de viver. Como eu nunca pude ter uma boneca, eu me transformei em uma. Que hoje eu me produzo e brinco comigo mesmo. Eu sempre gostei de glamour, de luxo, de riqueza, de detalhe, de beleza. O glamour veio aí, eu procurei meu personagem se transformar no que eu gostaria de usar. Né? Eu ando normalmente muito produzida até os padrões normais da sociedade. Bastante. Não tão montada como uma drag, mas eu ando bastante produzida, só porque é o meu gosto pessoal. Então a minha drag é o extrapolar do meu gosto, sabe? É mais do que o meu gosto, é o exagero do meu gosto. Tem uma coisa de pensar tudo um por trás. Mesmo se for um vestidinho, vai ter uma coisa por trás, sabe? Tipo assim. A Stephanie, hoje em dia, ela é uma figura de mulher negra. E eu faço questão que ela tem essa postura de mulher negra. Por isso do afro. Por isso que eu gosto sempre de cabelos muito bem armados. Eu gosto de corpo muito bem definido. Só que eu já tentei de tudo um pouco. Eu acho que eu sou muito inspirado por cultura pop. Tipo a minha drag, porque eu sempre gostei muito. Eu montada adoro usar pouca roupa, adoro usar roupa preta. E adoro usar brilho. Eu amo paetê. Eu adoro mostrar as pernas. Vai ser muito difícil você me ver cobrir perna, sabe? É uma coisa que eu adoro mostrar. A cara já tem um estilo meio de andar com pouca roupa. E tem roupas que você usa e fala, nossa, tipo... Que você se sente muito você quando tá com ela, sabe? Você olha pro espelho e fala assim, nossa, é isso que eu imaginei pra mim um dia, sabe? Aí você vai descobrindo. Tá aqui se guardada, amor. Se aparecer uma festa pra tocar. O ser drag me levou definitivamente a me transformar em mulher. Tá? Eu comecei me vestindo de mulher, como drag, mais menininha. Aí quando ia no palco era mais glamurosa, né? E aí um dia eu olhei pro espelho e falei, não, eu não preciso tirar, sabe? Eu sou assim, entendeu? Então o drag me levou a ser uma mulher trans completa. Eu já tinha isso na minha cabeça, só que eu não entendia. Eu consegui entender quando eu comecei a me vestir, me produzir, me maquiar. Falei, eu sou assim. Não é só porque eu gosto de subir no palco que o meu trabalho é assim, não. Eu sou assim pra sempre. Tem gente que não é, né? Tem gente que tira tudo, lava o rosto e é um menininho. Eu não. Eu me vejo mulher e me vejo trabalhando como drag. Belo Horizonte é um cenário muito incrível de drags, assim. A gente tem muitas drags maravilhosas.
Tem muita drag extremamente criativa e que pensa o outro jeito de fazer drag, sabe? Tem uma drag que faz um estilo mais garota, tem uma drag que faz um estilo mais dragzona, tem uma drag que faz uma coisa mais andrógeno, sabe? Essa variedade, essa diversidade é uma coisa que eu amo ver, tipo, na noite, sabe? Tipo, o estilo da drag em si, de roupa, de maquiagem, de performance, que cada uma tem um estilo próprio, sabe? E elas se ligam, assim, entre si. É uma coisa muito boa de ver. Várias coisas que eu acho interessantíssimas, assim, das relações das drags. A gente tem umas drags que estão aí no mercado há muito tempo e que super abrem portas para as outras drags, assim. A gente vê Vandera, Jones, Penelope Fontana, a gente vê a própria Frances Glam Glam, a gente vê Naila Brizard. São drags que estão aí consolidadas, são drags que estão no mercado há muito tempo, sabe? E que tem estéticas muito distintas, todas elas, sabe? Cada uma tem o seu jeito de fazer drag, e isso é muito legal, é muito bonito. E ver essas drags incentivando outras drags, isso é muito incrível. Nós temos uma diversidade imensa de meninas, drags, que estão aí na cena nova, sabe? Porque era um clã muito fechado. E não era legal montar, né? Ai, aquela pessoa monta. Não era legal. Hoje em dia, ai, ela monta, ai, que legal, ela é o máximo, sabe? Mudou esse conceito. Então, o que tem de muito bom aqui em Belo Horizonte é a quantidade de pessoas querendo se montar, querendo mostrar que pode fazer uma coisa legal, sabe? Isso eu acho interessante nesse momento aqui. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu vi drags nas boates, de hostess, assim, fazendo show e tal. Só que Belo Horizonte tinha uma vertente de que drag queens iam muito para as boates do centro, mais para Estação 2000, pro Giz. Você não via drag queens assim fazendo shows ou tendo performances em todas as boates de Belo Horizonte. Eram bem concentradas em boates voltadas para o público que curtia mais, assim, era uma vertente mais old school, na verdade. E aí eu conheci algumas pessoas em Belo Horizonte que se montavam, mas não tinham espaço nessas boates que já eram de drags que já estavam ali. E aí a gente pegou e falou assim, vamos criar a nossa própria festa, vamos criar o nosso próprio movimento, a gente faz uma festa só pra gente. Aí a gente pegou e criou a Eleganza, mas o foco não era fazer uma festa grande, e sim fazer uma festa onde a gente fosse aceito. Poderia ter 3 pessoas na pista, mas que essas 3 pessoas entendessem que a drag era arte e que a gente estava ali para performar, para tocar, para fazer a mesma coisa que os gays já faziam, mas montados de drag. Quando a gente chegou, a fila estava dando a volta na esquina, porque tinha um público muito grande em Belo Horizonte que acompanhava RuPaul's Drag Race, tinha um público muito grande em Belo Horizonte que queria se montar, que queria ser drag, que queria também esse espaço de liberdade de expressão, porém as pessoas não se atinham a esse público, porque elas já estavam acostumadas a receber o heteronormativo no boate, as gays vestidas normal, e isso já estava ótimo para elas. Foi aí que a gente conseguiu criar um movimento em Belo Horizonte, que foi despertando outros movimentos também drag, e isso foi ótimo.
Eu acho que eu sempre tive vontade de tocar. Desde novo, eu sempre gostei muito de música, sabe? Eu era muito aquela bicha do pop, assim. Wikipedia da Billboard. Eu na vida. Então eu sempre gostei muito de música. Então, tipo assim... E eu sempre tive uma coisa, eu gostava muito de ir pra balada, ver a vibe das pessoas, sabe? Era uma coisa que eu me divirto muito vendo, assim, as pessoas curtindo. Eu adorava, eu ficava, tipo... Quando eu via alguém curtindo muito, muito a música, nossa, eu ficava parada, assim, ó, olhando a pessoa, curtindo a vibe dela. Era muito bom, uma coisa que me divertia. Aí é muito bom agora, tipo, a pessoa ver alguém curtindo muito uma música que, tipo, eu tô tocando, sabe? E aí hoje o que me motiva, que é uma expressão artística genuinamente minha, assim, sabe? Hoje eu não imagino a minha vida sem expressar o que eu tenho para expressar por meio de Charlotte, sabe? Lógico que a gente espera que as pessoas, que isso chegue até as pessoas, porque comunicação é isso, né? Você precisa ter alguém falando e alguém escutando para ter uma comunicação. Mas no fim é o jeito que eu encontrei de militar, de me posicionar na sociedade, mas com alegria, fazendo sobreviver esse lado palhaço que eu tenho. Então, assim, Charlotte hoje é isso pra mim, sabe? É um jeito de conduzir toda a minha militância, conduzir minha arte, né, para vender na praia, para fazer isso acontecer e ser algo que de fato é o mundo que eu acredito, sabe? Assim, parece um pouco poliana, vai falar, ai meu Deus, vai mudar um mundo que eu vou tomar uma peruca. Não é isso, mas assim, a gente mostra para as pessoas um outro lado. Essa resposta do público sem que o público fale, pra mim é a melhor parte, né? Pra mim é essencialmente a melhor parte. Ver o que eu tô fazendo e olhar pros rostos delas e perceber a reação, sabe? Se eu estiver fazendo uma coisa engraçada, ver elas rindo. Se eu estiver fazendo uma coisa triste, ver a emoção. Eu sou artista, meu sangue é de artista. Eu gosto de estar no palco, eu gosto de ser vista, de ser aplaudida, de ser admirada e passo uma mensagem, né? Através de uma música que eu interprete, toca uma pessoa de uma forma, de alguma frase que eu diga. E assim eu vou conseguindo fazer a minha política, né, de politização da diversidade, de defender, né, a minha classe, as pessoas que são iguais a mim, que precisam de ajuda. Então eu vou devagar, né, fazendo isso através da minha arte. Mas o que me motiva a subir no palco mesmo é a resposta do público. O que eu dou a eles, eles respondem de volta. Inclusive, tipo, depois que eu comecei a montar, tipo, de fato, eu melhorei bastante a questão, tipo, de depressão, de autoestima, sabe? A drag ajuda bastante. Uma coisa meio, tipo, você se sente meio invencível, sabe? Quando você tá montada. A drag tem uma personalidade diferente, sabe? Da pessoa que você é desmontada. Sua personalidade muda real quando você tá pronta, assim. Então, é como se fosse duas pessoas mesmo. Então acaba que uma pessoa acaba inspirando a outra, sabe? A drag me inspira bastante como boy a ser mais feroz, sabe? Porque quando eu monto, tipo, não sei, é uma sensação só que você sente, tipo assim, não vou deitar pra ninguém. Mas eu acho meio que você externaliza, sabe?
aquilo que você tem vontade de ser. Outro dia, o Francis estava falando comigo que as drags acham que peruca é uma armadura. Põe a peruca na cabeça, já começa a xingar, já começa a brigar, não aceita preconceito. Se montou, parece que, assim, surge uma outra pessoa que passa por cima de todos, passa por cima de tudo e não aceita falar nada. Nossa, drag é uma coisa que ajuda muito você se empoderar muito, muito, muito. Quem nunca montou, experimenta. Porque você vai se sentir assim, a pessoa mais incrível do mundo. Ninguém vai te parar. Todo âmbito que você quiser colocar drag, você vai ter drag, sabe? Você pode colocar, sabe? Tipo assim, se você quiser botar no carnaval, vai ter. Se você quiser botar na boate, bate-cabelo, vai ter. Se você quiser botar no eletrônico, tem como. Se você quiser botar na feirinha de rua, tem como, sabe? Põe umas drag fritando pastel aí, tá ótimo, é maravilhoso, sabe? Que é aumentar a possibilidade, sabe? E aí eu acho que isso cai numa valorização da própria arte, assim. Da galera falar, isso aí é doido demais, dá trabalho, eu acho que isso merece mais. Falta um pouco de preparo para receber um artista, mesmo que ele não seja um grande artista, famoso, pagar direitinho, porque roupa custa caro, sapato custa caro, maquiagem custa caro, né? Então, assim, com R$50 não dá para fazer nada, né? Então tem que valorizar o valor que a gente tem do nosso trabalho, né? Eu acho que a gente respeita mais e a gente divulga mais quando a gente conhece mais. Então, não sei, assim, você tem desde ações pequenas, tipo, mostra as drag que você curte em Belo Horizonte para as outras pessoas, sabe? Quem sabe uma festa vai e contrata. Ou, tipo assim, vai nos rolês que tem, sabe? Tipo, isso são ações individuais. Vai no rolê que tem drag, se você gosta de drag, vai no rolê que tem drag. E aí, quanto mais você for em rolê que tem drag, mais drag vai ter. É natural isso, assim, né? Abraça essa drag, do jeito que ela for, sabe? Tipo assim, deixa ela ser o que você quiser que ela seja, sabe? Não tenha vergonha disso, não tenha vergonha de assumir essa drag. Só se joga, não tenha medo. Se conheça, se olhe no espelho, veja quem é você, descubra a sua identidade e lute, vá em frente, lute pelos seus sonhos, que você consegue. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether like disability left you outcast. Nós não somos mais um só.
Nós não somos só uma drag que tem em Belo Horizonte, nós somos muitos e nós não vamos deixar de resistir. Então assim, você que quer se unir a gente tá aqui também para ser um movimento político, para ser um movimento de apoio. Se os seus pais não te aceitam em casa para ser drag, procure a gente, sabe, nas redes sociais. A gente tá aqui para isso mesmo. O que Belo Horizonte precisa entender é que, independente de quem a gente seja, independente de onde a gente esteja, a gente não vai parar de lutar, porque isso faz da gente forte.